A paz do Senhor, meus queridos, é sempre com muita alegria em poder mais uma vez estar aqui para juntos aí compartilharmos de mais uma porção da palavra do Senhor. E não tem como começar sem atribuir ao Senhor toda a honra, né? Porque estarmos aqui é saber que Ele nos deu mais um dia, né? É mais um dia de vida, e neste dia é mais uma oportunidade que o Senhor concede de nós fazermos aí os nossos consertos, os nossos ajustes, né? As mudanças necessárias para uma vida espiritual sadia e que nos leva ao céu. Esta aí é a proposta da palavra do Senhor. Este é o propósito do culto, é anunciar as boas novas de salvação. Queridos, a você que é presente conosco, aonde quer que você estiver, que a boa mão do Senhor possa estar sobre a sua vida, que a boa mão do Senhor possa estar sobre a sua família, seus filhos, a sua esposa, o seu marido, que a graça do Senhor seja presente com a sua família, que a graça do Senhor seja presente nos seus projetos de vida. Para a nossa meditação, o livro é Mateus capítulo de número 7, apenas aí o versículo de número 21, que vai trazer uma orientação maravilhosa, viu, Áurea, para nós, nesta passagem, né, que é uma passagem muito conhecida, mas cada vez que a gente trabalha com ela, muito mais ela tem a nos ensinar, porque a palavra de Deus, ela é viva. Mateus capítulo 7, apenas o versículo de número 21, vai nos dizer assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus possa ser presente no seu entendimento, querido, para que você possa aí aprender e guardar mais esta porção da palavra do Senhor. Queridos, conforme nós falamos aqui, a presença do Senhor nesta terra trouxe muito do que o mundo não conhecia. Trouxe o sobrenatural, as curas divinas, né? Pessoas tendo a sua história mudada, né? Pela cura do Senhor, pela libertação do Senhor, pessoas que presenciou o sobrenatural, multiplicação dos pães, né? Pessoas que viu mortos sendo ressuscitados. Muitas coisas aconteceram ao longo da presença do Senhor aqui nessa terra, mas marcante é a palavra do Senhor. Marcante é o propósito do Senhor aqui nesta terra. Ele fez cura, fez sobrenatural, libertou, sim, libertou, mas o propósito do Senhor aqui nesta terra era anunciar o reino de Deus. O reino de Deus é anunciado pela sua palavra. Marcante é a palavra do Senhor. É o que traz a transformação de vida, apontando para uma eternidade. E isso é maravilhoso, a gente envolver, saber, conhecer, aprofundar na palavra do Senhor, no propósito do Senhor, para que nós venhamos ter uma vida sadia espiritualmente e segura espiritualmente. Este é o propósito da sua palavra. O propósito da palavra do Senhor, da presença do Senhor, é para que ninguém se perca. E Ele não veio trazer a condenação. Muito pelo contrário, Ele veio trazer a salvação. A condenação, ela vem por uma rebeldia. A condenação, ela vem por não aceitar a palavra do Senhor, por não crer na pessoa do Senhor. Mas o propósito do Senhor, para mim e para você, sempre será a vida. Sempre será a vida eterna. A escolha de perdição é própria, é escolha própria, é vontade própria, mas o projeto do céu é salvação. Aí nós chegamos neste texto, o cenário aqui é aquele cenário maravilhoso que a gente sempre fala aqui, Sermão do Monte, uma das maiores sequências de ensino da palavra de Deus. A Bíblia não vai falar quanto tempo durou isso aqui, se foi uma hora, se foi um dia, se foi vários dias, a Bíblia não vai falar, mas a palavra do Senhor nos dá a entender aqui a grandeza daquele momento
daquele momento que nós chamamos, né, de sermão aonde o Senhor fez no monte, falando para os seus discípulos, né, e também uma grande multidão. E ali nós vemos o Senhor falando acerca de muitas coisas acerca de relacionamento, santidade, pureza, esperança. A gente vê o Senhor falando acerca do lidar do dia a dia de santidade. Vemos o Senhor falando acerca do céu, acerca do perigo da recusa do céu, do não dar crédito na palavra. A gente vê o Senhor falando ali acerca da grandiosidade da salvação daqueles que esperam, daqueles que reconhecem, daqueles que aceitam. Vê o Senhor falando acerca de oração, acerca de porta, de caminhos, do caminho que leva à salvação. É muita instrução que o Senhor traz neste sermão que nós chamamos Sermão do Monte, que está narrado aí no capítulo de número 5, 6 e 7 do livro de Mateus, narrado também em alguns evangelhos. Orientações maravilhosas. E aí então nós chegamos neste versículo, apenas um versículo que faz parte também desta série de instrução acerca do que foi falado no Sermão do Monte, acerca do céu. O Senhor vai dizer assim que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. E quando eu li, embora é um versículo que já é de meu conhecimento, mas quando eu procurava ontem um texto para trazer na meditação deste dia, e eu deparei com este versículo, esta palavra muito me chamou, né, e falou ao meu coração esta frase: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor. E isso me chama a atenção, por quê? Porque isso vai retratar, infelizmente, isso vai retratar a realidade de muitas pessoas. E aí, então você pode me perguntar, mas o que é ou quem é aquele que diz Senhor, Senhor? E eu vou te dizer, com base na palavra de Deus, aqui o Senhor está se referindo a pessoas que têm conhecimento da palavra. Aqui o Senhor está se referindo a pessoas que até entendem a palavra. Aqui o Senhor está dizendo acerca de pessoas que até gostam da presença. Aqui nós estamos falando de pessoas que têm apenas um relacionamento, mas é um relacionamento superficial com Deus. E isso muito vem chamar a atenção na oportunidade deste dia, porque os nossos afazeres, as nossas responsabilidades, a nossa ambição, o nosso projeto de vida, os nossos planos, os nossos interesses para esta terra, nesta terra, tem nos feito ser mais um daqueles que engrossam a fileira daqueles que dizem Senhor, Senhor. E a palavra do Senhor vai nos chamar a atenção para a consequência de conhecer e não se envolver, de conhecer e não se entregar. A palavra do Senhor vai chamar a atenção aqui para pessoas que têm vivido uma vida de engano, de achar que por simplesmente conhecer a Deus, reconhecer o seu sacrifício na cruz do Calvário, por simplesmente frequentar cultos, ter um nome de membro, ou qualquer uma outra coisa, ser uma pessoa de um bom caráter, cumpridor de suas obrigações, é suficiente para a salvação. A palavra do Senhor vai jogar por terra aqui muitas questões que têm enganado muitas pessoas acerca de salvação. Acreditar simplesmente em Deus, que Ele existe, não te credencia para a salvação. Participar de cultos regularmente não te credencia para a salvação. Ajudar, contribuir, ajudar o próximo, ofertar, não te credencia para a salvação.
gostar dos louvores, gostar de ouvir a palavra, não te credencia para a salvação. Aqui a palavra do Senhor vai chamar a minha e a sua atenção para algo que é muito sério. Quando ele fala que nem todos aqueles que diz Senhor, Senhor, ou seja, ele está se referindo a um grupo de pessoas que tem um relacionamento superficial com Deus. E o Senhor não nos chama para ser superficial. O Senhor não chama para simplesmente ser de nome, mas o Senhor nos chama para uma entrega total. Aprendi que o Senhor não quer admirador, o Senhor quer adorador. E quem só expressa, mas não tem uma vida de adoração, não passa daquele que simplesmente o admira, e não é isso que o Senhor nos chama. O Senhor não quer a sua atenção apenas o admirando, apenas o reconhecendo, mas sem envolvimento com Ele. Uma coisa, querido, a palavra do Senhor nos deixa muito claro, que o maior problema de uma pessoa chama-se o estar afastado da presença de Deus. As demais coisas desta terra, tudo passa. Ainda aquelas que não têm solução, mas um dia na sepultura ela acaba. Mas o problema do afastamento de Deus, este é eterno. Daí o grande problema da vida do homem, ou a grande necessidade da vida do homem, chama salvação. E o Senhor aqui, ele vai chamar a atenção das pessoas acerca disso aí. O estado de engano. Achar que eu posso quando eu não posso. Achar que eu sou quando eu não sou. Achar que eu tenho quando eu não tenho. O Senhor não nos chama para uma vida de passado. Ei, não, o Senhor não nos chama. Ah, mas eu fiz no passado. Não interessa. O Senhor não te chama para uma vida de passado. A palavra do Senhor vai falar que aqueles que o amam têm ato contínuo de adoração. É ato contínuo de adoração. O que você foi, não interessa. O que você fez, não interessa. O Senhor nos chama para uma vida de perseverança. O Senhor nos chama para uma vida de constância. O Senhor nos chama para uma vida de atividade. É ato contínuo. É quem reconhece, cultua Ele diariamente, de todas as formas, e a obediência é uma delas. Daí o Senhor dando a orientação, cuidado. Cuidado. Você já viu aquele ditado, a hora que diz assim, nadou e morreu na praia? É para que isso não aconteça nas questões espirituais. E o morrer aqui é morrer eternamente. Então não adianta você fazer, não adianta você gostar, não adianta você se sentir bem se você não tem envolvimento com Deus. Se a entrega do teu coração, ela não é total. Se os afazeres deste mundo e os desejos deste mundo ainda ocupa o lugar de Deus na sua vida. Se o teu projeto de vida para essa terra é maior do que a presença de Deus, não adianta. Não vai valer a pena. Para essas pessoas a palavra orienta que seria melhor que nem nascesse. É a orientação da palavra de Deus. E aí o Senhor fecha, né? O que o Senhor faz aqui? Ele detecta um problema, Aurélia. E o problema é, nem todos aqueles que diz Senhor, Senhor, ou seja, nem todos aqueles que têm envolvimento superficial com Deus, entrará no reino de Deus. Este é o problema. O Senhor detectou isso aqui e falou para a multidão. Cuidado com esse problema. Cuidado para você não viver esse problema e ter as consequências desse problema. Mas a graça é maior do que o problema. Aleluia. A graça de Deus é maior do que esse problema. O Senhor nos apresentou o problema, mas também Ele apresenta pela sua graça a solução. E a solução do problema aqui está dizendo, mas apenas aqueles que fazem a vontade de Deus. Glória a Deus. Entrar no céu. Salvação é para aqueles que fazem a vontade de Deus. É para aqueles que têm um envolvimento com intimidade com Deus.
É para aqueles que têm em seu coração a visão de que Deus é o Senhor de minha vida. Aqueles que têm a entrega e que fizeram a entrega do seu coração de maneira total e não parcial. É aqueles que dizem que ama a Deus e dá prova que verdadeiramente ama, conforme diz a palavra do Senhor no livro de João, no versículo de número capítulo de número 14, no versículo de número 15, a palavra do Senhor vai dizer que se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Então você está obedecendo? Então é prova de que você ama. E a palavra do Senhor vai falar que somente aqueles que obedecem as minhas palavras, o Senhor Jesus dizendo, entrará no reino dos céus. Então fica aí um alerta da palavra do Senhor, a orientação da palavra do Senhor, porque o Senhor não nos quer nos ver enganado nesta questão. Quando você se engana em alguma situação deste mundo, desta terra, quando você compra uma coisa enganado, quando você entra por uma rua enganado, quando você faz alguma coisa enganado, você tem prejuízo? Sim, você tem prejuízo, mas tem como reaver. Às vezes perde tempo, perde dinheiro, se decepciona, mas nas questões espirituais o problema é diferente. O problema nas questões espirituais, quando você se engana achando que você é, quando você não é, te leva para prejuízo eterno. Aqui nós estamos falando de vida longe da presença de Deus. Prejuízo eterno, perdição. E não é o propósito de Deus para a sua vida. É tanto que Ele apresenta o problema e apresenta a solução. Queridos, eu não sei qual é o seu envolvimento com Deus. Mas uma coisa eu sei. Que o Senhor não te chama para metade. Para ser metade. Para ser um pouco. Com o Senhor é tudo ou não é nada. Ou você é tudo ou você não é nada. O Senhor não te aceita pelas metades, porque jamais Ele vai ser para você um pai pela metade. Jamais a bênção dele vai chegar pelas metades. Jamais o propósito dele para a sua vida vai chegar pela metade. Então Ele não te aceita pelas metades, Ele não te divide com ninguém. E daí a orientação da palavra do Senhor, que a nossa entrega ao Senhor, ela tem que ser por completa. E só mesmo alguém que entrega por completo é alguém que reconhece. E quando nós reconhecemos, aí sim nós obedecemos. E este é o propósito do Senhor para a nossa vida. Que eu e você venha obedecer para nós termos aí a garantia da vida eterna. Maravilhosa palavra, né, Ivan? No Salmo 24, número 24, do verso 3 ao 5, nós vemos assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Aí a resposta: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Também, se você abrir a sua Bíblia no Salmo 15, vai dizer a mesma coisa. Lá no Salmo de número 15, no verso 1 ao 3, você vai ter a confirmação dessa palavra. Algumas palavras serão diferentes, mas vão dizer a mesma coisa. Então aqui é uma pergunta e é uma resposta. E aqui na resposta, no número 4, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Esse puro de coração aqui, né, Ivan? Eu achei importante isso aqui, porque quem é puro de coração, ele vai ser a mesma pessoa diante das pessoas, diante de Deus, onde quer que ele esteja. Ele não depende de lugar ou circunstâncias, né? Quem tem o coração puro, diante do que ele diz, diante do que ele faz, diante do que ele ensina, ele é a mesma coisa onde quer que ele colocar os seus pés. Ele é puro de coração, ele é sincero. E o 5 diz aqui: este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Sabe, Áurea, isso aí que você está falando
está confirmando lá no mesmo livro de Mateus, capítulo 5, versículo 8, quando nas bem-aventuranças, né? No mesmo Sermão do Monte vai dizer assim, bem-aventurados os puros de coração. Ou seja, feliz são os puros de coração. Por quê? Porque eles verão a Deus. Maravilha, né? Maravilha. Então nós vemos no versículo 5, quando fala o Deus da sua salvação. Então, quando diz Deus da nossa salvação, está dizendo de algo especial para a nossa salvação. Não está dizendo de algo para ficar aqui nessa terra, né, Ivan? Está falando de um relacionamento com Deus para salvação. E não um relacionamento com Deus para mostrar alguma coisa aqui na terra. Porque o que adianta se eu começar a buscar algo da parte de Deus que eu quero mostrar para alguém, o Senhor pode até me dar. Mas aqui está falando de algo meu com Deus para minha salvação. Porque quando acontecer o arrebatamento, eu tenho que estar pronta para subir com Jesus. Aquilo que eu fiz aqui nessa terra, sinais ou qualquer coisa que eu busquei para mostrar somente aqui nessa terra, não será passaporte para minha salvação. Então nós precisamos estar bem atentos se o nosso coração é realmente puro, se as nossas mãos estão limpas diante de Deus, se aquilo que eu ensino eu estou vivendo, se aquilo que eu falo eu estou realmente praticando, e que nesta tarde nós possamos rever o nosso conceito quando se diz respeito à salvação, né? Porque aqui está, né, Ivan, a lista dos credenciados, né? Dos credenciados. A qualidade dos credenciados a morar no céu com Jesus. E vale ressaltar que ninguém engana Deus, né, Áurea? Ele conhece o nosso coração. Verdade. O Senhor, ele não é levado por palavras. Não é levado por palavras. A palavra do Senhor fala que ele contempla e sonda o nosso coração. Ou seja, ele sabe muito bem quem nós somos. Ele sabe muito bem quem sou eu. Ele sabe muito bem quem é você. Então nós não enganamos a Deus com palavras. Nós não enganamos a Deus com ofertas, né? E se nós não estivermos conforme você falou, enquadrados, porque a palavra ela nos apresenta para estarmos enquadrados nela. Sim. Se nós não estivermos enquadrados na palavra, nós estaremos fora. Isso nos chama a atenção para a gente fazer uma análise. Falar de salvação não é falar de qualquer coisa. Falar de salvação é falar do que tem mais sério neste mundo. É falar de eternidade. Que Deus te abençoe, querido, para que você possa ter o entendimento acerca do projeto de Deus para a sua vida. E nós sempre falaremos e levantaremos esta bandeira aqui, que o que o Senhor tem para você é vida, e vida em abundância. Pai, muito obrigado.